é isso? Como é que você escreve um livro que não fala das regras do futebol e você vê esse contexto histórico, né? Como que o futebol pode Também estar não a serviço da história? necessariamente conta a história do Sim, jogo, sim. né? Porque também não me interessa, isso já existe, assim. Uhum. E aí é legal, porque aí a gente pode pegar esse conceito que ficou, assim, delineado e olhar na prática. Por exemplo, se você olhar aí, você vai ver que tem um capítulo, esse é um capítulo que chama atenção, assim, que é um capítulo que fala das Copas do Mundo de 1934 e 1938. Essas Copas do Mundo elas aparecem juntas num capítulo só. Por quê? Porque tem um contexto que marca as duas. Esse capítulo chama-se 1934 e 1938, as Copas Nazi-Fascistas. É um tema que tem muito apelo, assim. O estudo do nazifascismo, do regime fascista italiano e nazista alemão, das ideologias totalitárias à direita, ele aparece no segundo ano do ensino médio. E um pouquinho também lá no nono ano, assim, que a gente chamava antes de oitava série. Isso é um assunto que chama atenção, tem um apelo, assim. Então, como é que isso aparece aí? É claro, eu vou explorar justamente a ideia de que os regimes fascista italiano e nazista alemão eles vão ver nas suas seleções nacionais de futebol, Itália e Alemanha, um meio de propaganda. Isso é tão intenso porque esses regimes adoram fazer propaganda, né, das suas ideias, das suas visões de mundo, assim, algumas muito discutíveis, como a gente sabe, para dizer o mínimo. Então, eles querem fazer isso. E aí você começa a entender por que, por exemplo, na Copa de 1938, vai haver uma partida entre Itália e França. Essa Copa é jogada na França, inclusive. A Itália ganhou 34-38, porque o time era ótimo. E nessa partida, que é eliminatória, vem uma ordem direta do governo italiano, do famoso Benito Mussolini, que era o líder fascista, para que a seleção italiana jogue com uniforme preto. Porque o preto era a cor do Partido Fascista Italiano. Então você tem as filmagens da época, inclusive, fotos que estão aí no livro. Muito mais do que a questão dos jogadores italianos fazerem a famosa saudação fascista, é você ver uma Itália jogando de preto, por uma ordem direta do Duce, que era o líder do regime fascista. Assim como você vê nesse contexto, a seleção alemã, tanto em 34 quanto em 38, Copa 34, jogaram na Itália, inclusive. A Itália ganhou as duas Copas do Mundo. A seleção alemã jogando com uma camisa que tem a cruz suástica no peito. Então é quase como se a seleção alemã, nesse contexto, virasse a seleção do Partido Nazista da Alemanha, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então você tem, assim, eu até brinco com isso no texto, esses regimes eles foram muito marcados por ocupação de território, expansão territorial, todo aquele quadro que antecede a Segunda Guerra Mundial. É o quadro da entre-guerras, é o final da primeira e início da segunda. Eu falo, talvez o primeiro território ocupado pelos regimes, tanto o fascista italiano quanto o nazista alemão, foi a camisa das suas seleções de futebol. Então, a camisa e o time de futebol nacional viram uma expressão de uma ideologia política. Isso é pura propaganda. Tanto que essa foto de capa, eu bati o pé para que fosse essa foto na capa. E essa foto é muito interessante, assim, e ela derruba muita gente, né? Porque quando você olha essa foto, como você... Deixa eu te dar o livro aqui para você... Quando você olha essa foto, você olha para esses jogadores de branco aqui, na hora, normalmente as pessoas falam assim, então, se isto é uma partida em 38, antes da Copa do Mundo de 38, um amistoso jogado em Berlim, no Estádio Olímpico, entre Alemanha e Inglaterra, os de branco são os alemães. Não, os de branco são os ingleses. Então, por que os jogadores ingleses fazem a saudação nazista? Porque antes dessa partida aqui, vem uma ordem do governo britânico, do governo inglês, que era o primeiro-ministro Neville Chamberlain. E aí a gente estuda tudo isso em sala de aula. A minha jogada é essa. O que é estudado em sala de aula? Política do apaziguamento. O Neville Chamberlain vai tentar condescender com os regimes fascistas e nazistas, italiano e alemão. Então essa ordem é direta. Vocês vão jogar um amistoso em Berlim. Quando vocês entrarem no gramado, acompanhem os jogadores alemães na saudação ao Partido Nazista da Alemanha. Porque isso para a nossa política é importante. É um gesto de boa vontade. Isso é tão intenso que na véspera desse jogo vem uma ordem para que o embaixador britânico em Berlim vá ao encontro da delegação. Diga, façam isso. Isso é uma ordem. Agora, é interessante porque assim, quem olha para a foto fala, os de branco são os alemães. Não, não são. Os de branco são os ingleses.
Tem muita gente na crônica esportiva inglesa, em vários textos, que chama isso aí de um dos momentos mais tristes da história do esporte britânico. Porque fica uma marca. Mas não é isso que interessa. Isso aqui é o ambiente do entre guerras.